Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. É a palavra de Deus. Meus amados irmãos e amigos, nós estamos reunidos nesta noite, nesse santuário, para o culto. Temos cantado louvores ao Senhor, temos ouvido os corais, temos presenciado a celebração dos batismos, temos orado a Deus, mas o momento de fundamental importância no culto é o momento quando Deus fala aos nossos corações. O momento quando nós silenciamos para ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E agora, enquanto o pastor estiver pregando, enquanto eu estiver falando a vocês, ou a minha voz estiver alcançando os seus ouvidos físicos, o Espírito Santo de Deus estará falando aos seus corações. É um mistério e é um milagre, porque Deus usa a sua palavra para convencer os corações, de modo que as pessoas se rendam a Cristo. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. E é pela proclamação da verdade que Deus nos traz a essa experiência gloriosa de transformação da vida. É pela proclamação da verdade que Deus nos traz a convicção que nós necessitamos para tomarmos uma posição na nossa vida espiritual. Esta noite, muitos de vocês estão aqui porque foram convidados pelos seus queridos que estão recebendo o batismo, ou que receberam o batismo. E certamente, vocês que conhecem essas pessoas, têm presenciado a transformação que tem acontecido na vida dessas pessoas. Essa transformação não tem acontecido por força de qualquer expediente da psicologia. Essa transformação não tem acontecido por força de qualquer expediente humano, mas essa transformação tem acontecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, atuando na vida dessas pessoas. Essas vidas foram transformadas e elas são a evidência do poder de Deus nesta noite aqui. Portanto, nós louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que receberam o batismo hoje à noite. E essas pessoas constituem o argumento que nós apresentamos hoje de que Deus tem poder, porque Deus transformou essas vidas, portanto Ele tem poder. E eu gostaria que nesta noite, então, vocês que vieram ouvir a palavra de Deus e presenciar os batismos dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus queridos, pudessem experimentar também essa mesma transformação nas suas vidas e saírem daqui pessoas diferentes daquelas que entraram. Eu tenho uma determinação hoje à noite aqui: não vou sair daqui do mesmo jeito que entrei. É esta a determinação do seu coração? Então diga comigo: não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Quer dizer comigo? Vamos dizer todos? Não vou sair daqui do mesmo jeito que entrei. Deus está aqui. O Evangelho de Jesus se prega com fidelidade, com simplicidade, com clareza aqui nesse lugar. Você precisa que Deus faça alguma coisa profunda na sua vida. Hoje à noite, certamente, o Espírito Santo de Deus lhe revela que você precisa de uma experiência revolucionária na sua vida. E Deus quer fazer essa experiência. Onde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Onde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Então vamos ler a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos nos sentir como que pela fé, diante da cruz de Jesus Cristo, diante da crucificação do Salvador eterno, o mais solene, sublime, tremendo episódio de toda a história, a morte do Filho de Deus na cruz do alto do Calvário. Agora ouçam o que Deus diz. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o grande convite que Deus nos lança no Calvário. Esta é a grande proposta que Deus nos faz do alto da cruz do Calvário. Deus estende uma bandeira branca lá no alto da cruz de Jesus Cristo. Deus quer fazer as pazes conosco e quer que nós façamos as pazes com Ele. Isso se chama reconciliação. Reconciliação. Essa é uma das palavras centrais do Evangelho. Não há outra coisa que mais você necessite do que reconciliação com Deus. Sabem por quê? O ser humano está brigado com Deus, a humanidade está brigada com Deus, a humanidade está em conflito com Deus, está numa atitude de rebeldia contra Deus. Os homens pisaram a lei de Deus, desprezaram da lei de Deus, zombaram da lei de Deus. Os homens estão fazendo o que bem entendem, os homens estão fazendo o que bem lhes vem na cabeça e no coração. Romperam a sua comunhão com Deus, viraram as costas para Deus. Não é esse o retrato da nossa sociedade, meus irmãos e amigos? Não é esse o retrato da nossa humanidade? Certamente esse é o retrato da humanidade. Uma sociedade de costas para Deus. Uma sociedade que tem se voltado para a incredulidade. Uma sociedade que rompeu a sua relação com Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, apesar de Ele ter sido a pessoa ofendida, nesse rompimento, Deus, na sua misericórdia, mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e Ele propõe reconciliação. Interessante que quem estende e faz tremular a bandeira branca não é a humanidade, mas é Deus. Deus está dizendo: eu vim propor a vocês reconciliação. E vejam o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então o grande apelo do Evangelho é o apelo que o Deus Todo-Poderoso, com o coração todo aberto, faz a você hoje. Reconcilie-se comigo, vamos fazer as pazes. A minha mão está estendida para vocês há 2000 anos quase. Desde que o meu filho morreu na cruz do Calvário, a minha mão está estendida para vocês. E qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua resposta ao amor de Deus? Deus está dizendo: faça as pazes comigo. Esta é a grande oportunidade. A cruz de Jesus Cristo é a expressão da graça de Deus, de uma misericórdia infinita. E Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus amados irmãos e amigos, se eu, nesta noite, como pregador, quisesse resumir em uma palavra apenas a maior necessidade do ser humano, a maior necessidade de qualquer pessoa aqui, eu não teria nenhum receio de errar. Eu diria: você precisa acertar a sua relação com Deus. É a partir desta reconciliação com Deus que todas as outras coisas se entrosam na nossa vida.
esse vazio que está dentro do seu coração, esse sentido de inutilidade tantas vezes, esse sentido de fracasso, de derrota, essa depressão que o oprime e o esmaga, esta falta de sentido para a existência, se resume nisto: você precisa acertar a sua relação com Deus. E é por isso que o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E é quando você se encontra com Jesus, e Jesus é chamado o grande traço de união da história. É quando você se encontra com Jesus, que você tem a oportunidade de abraçar-se com Deus e reconciliar-se, e dizer como o filho pródigo que voltou, depois de tanto tempo distante do seu lar, do seu irmão, do seu pai, da sua família, voltou para dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. E o pai o recebeu, o abraçou, o beijou e lhe deu de volta todos os privilégios do lar. E o pai, agora reconciliado com o filho, dão uma festa lá no seu lar. Sim, é isso que significa a reconciliação de um pecador com Deus, a oportunidade de uma grande celebração na presença do Senhor. Eu não posso nem imaginar a festa que está acontecendo lá nos céus hoje à noite. Os anjos estão numa festa muito grande, celebrando. Eu não sei como é que acontece, eu não sei detalhes desta festa, mas Jesus disse que quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus celebram, fazem festa, e há alegria no meio dos anjos de Deus lá nos céus. E eu não sei como é que eles fazem, eu sei que eles louvam a Deus, eu sei que eles glorificam ao Senhor. Eu acho que os anjos se abraçam uns com os outros, eles dizem graças a Deus, mais um. Eles dizem mais um, graças a Deus. E eles vão lá, abraçam o Senhor Jesus, eles se inclinam diante de Jesus, eles glorificam o Senhor, eles dizem: Senhor, é pelo teu sacrifício que mais um tem encontrado o caminho da reconciliação. Eu hoje venho, em nome de Jesus, lhe trazer esta mensagem: Deus quer reconciliação. Você quer fazer as pazes com Deus hoje? Deixar para trás a sua vida de pecado e começar uma nova vida? Mas qual é o argumento de Deus? Qual é o argumento de Deus? Esse texto mostra então, em primeiro lugar, o que Deus pretende. Deus quer reconciliação. Mas qual é o argumento de Deus? A palavra de Deus diz no verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Esse é o grande argumento de Deus. Sabem, Deus não obriga ninguém a se reconciliar com Ele. Deus não obriga ninguém a se tornar um crente. Deus não obriga ninguém a aceitar a Jesus. Deus só tem um argumento: o seu amor. E hoje, quando nós estamos diante da cruz do Calvário, e quando nós contemplamos pela fé a morte do Filho de Deus na cruz, o quanto ele foi humilhado, cuspiram no seu rosto, esbofetearam o seu rosto, zombaram dele, tiraram-lhe a roupa e o despiram, açoitaram as suas costas, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, zombaram dele e humilharam tremendamente, e finalmente o colocaram numa cruz, pregos nas mãos e nos pés. Quando ele teve sede, lhe ofereceram fel e vinagre. Quando tiveram dúvidas se ele de fato já havia morrido, cravaram uma lança no seu lado e o desprezaram. Qual é a síntese do Calvário? Qual é o resumo da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus na cruz? Porque aquele que nunca pecou e que também disse aos homens do seu tempo: quem de vós me convence de pecado? E ninguém teve argumento para acusar Jesus de pecado. Porque aquele que nunca pecou morreu desse jeito, humilhado, desprezado, cuspido, ali na cruz do Calvário.
Só há uma palavra que pode sintetizar isso: amor. Amor. Ele nos amou. Veio a este mundo para nos buscar, para nos salvar, para transformar a nossa vida. Foi por isso que ele morreu. E é por isso que eu amo a Jesus de todo o meu coração. E é por isso que um dia eu aceitei como meu Salvador e Senhor da minha vida, porque Ele revelou o amor. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui é que o amor de Cristo nos constrange. Deus não tem outro argumento para sensibilizar o seu coração. Deus não tem outro argumento para convencer você. Deus não tem nenhum outro método para constranger você a aceitar a Cristo. O único método de Deus é o amor na cruz do Calvário. E eu posso dizer que se uma pessoa não se sensibiliza com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há nenhum outro argumento que possa sensibilizar essa pessoa. Não há nenhum outro acontecimento na história que possa emocionar um coração que não se emociona com a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do Calvário. E se quando você ouve a respeito da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o seu coração não se sente constrangido a aceitar o amor de Deus, então não há outra esperança para você. Não há esperança de salvação, não há esperança de transformação, não há esperança de libertação e vida eterna. Deus não tem outro argumento, Deus não tem outro método, Deus não tem outra maneira de alcançar o seu coração. O único argumento de Deus é o seu amor, e o método de Deus é a cruz de Jesus Cristo. Lá em Oséias, no profeta do Velho Testamento, Deus diz assim: com amor eterno eu te amei, e com cordas de amor eu te atraí. Deus está dizendo: eu quero que você venha para perto de mim, eu quero chamar você para perto de mim. E sabe o que vou usar para puxar você para perto de mim? Deus diz: eu vou usar cordas. Então você se assusta e você diz: mas Deus vai usar cordas para me puxar para perto dele? Deus vai me amarrar e me puxar para o céu? Quem não quiser entrar nos céus não vai entrar nos céus, porque Deus não vai levar ninguém forçado para lá. Deus diz: com cordas de amor eu te atraí. Essas são as cordas que Deus usa. Não são cabos de aço, não são cordas de nylon, não são cordas de qualquer outro material, não são de estopa, não são de nada mais, mas são cordas de amor. E esta é a maior palavra do Evangelho: vinde, vinde, vinde. É o convite de Deus ao seu coração. Esse é o único argumento de Deus, não há outro. E se o seu coração não pode se sensibilizar com o convite do amor de Deus, então não há esperança para você. O amor de Cristo nos constrange. Isso significa, quando eu me coloco diante da cruz de Jesus Cristo, vejo o seu sacrifício por mim, que Ele morreu por mim, vejo a humilhação que Ele passou para ser o meu Salvador. Quando eu me coloco diante da cruz de Jesus Cristo, eu vejo tanto amor ali, que eu fico sem jeito de rejeitar o amor de Deus. Isso que quer dizer o amor de Cristo nos constrange. Eu fico sem jeito de dizer não para Deus. Ele me amou tanto que eu tenho de dizer: Senhor, a minha única resposta ao teu amor é o meu amor. Eu te amo também, Jesus. Eu te amo muito. Eu abro o meu coração para ti. E quando você abre o seu coração para Jesus, sabe o que Ele faz? A Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho observado que muitas pessoas estão frustradas com a sua vida. Muitas pessoas se sentem derrotadas quando olham para o seu passado e ficam com vergonha das coisas que já fizeram. Eu já entrevistei pessoas que me perguntaram: pastor, será que Deus pode perdoar alguém depois de 60 anos? Há 60 anos atrás, quase, eu cometi um pecado. Durante a minha vida toda eu tenho sido incomodado por causa daquelas coisas terríveis que eu fiz. Eu não tenho conseguido dormir direito durante toda a minha vida. Eu tenho me sentido incomodado, eu tenho me sentido uma pessoa derrotada e fracassada. Mas pastor, será que Deus pode me perdoar depois de 60 anos?
e eu podia abrir a Bíblia e dizer: Deus pode e quer perdoar você, mesmo depois de 60 anos. Algumas pessoas olham para o seu passado e ficam com vergonha dos lugares onde andaram, das coisas que disseram, das coisas que pensaram, das coisas que sentiram, das coisas que desejaram. Esta é a força do pecado no coração humano. Ficam envergonhadas das coisas que fizeram. Mas há uma esperança. Deus quer lhe dar a oportunidade de começar tudo de novo. E quando você se reconcilia com Deus, Deus diz assim: eu esqueço o seu passado, eu esqueço os seus pecados, vamos esquecer tudo, vamos começar tudo de novo. Agora, a partir de hoje, você é uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não sou eu quem digo, é a palavra eterna de Deus que garante. Nesta noite eu quero convidar você a reconciliar-se com Deus. Eu só tenho um argumento hoje à noite: o amor de Deus revelado na cruz de Jesus Cristo, lá no Calvário. Deus não tem outro argumento. E hoje à noite eu quero convidar você a começar tudo de novo. Eu sei que há pessoas aqui hoje que gostariam de começar uma nova vida, mas sozinhas não têm forças para isso. Entretanto, Jesus lhe dá a garantia. Ele muda o seu coração, transforma a sua vida e lhe dá a oportunidade de começar tudo de novo. Você quer isso hoje? Eu convido a baixar a sua cabeça aí mesmo onde você está. E eu quero orar por você hoje à noite e clamar pelo perdão de Deus em nome de Jesus Cristo no seu coração.